Muito bem, estamos aqui para mais um PAN Diálogo. Dessa vez nós vamos falar um pouquinho sobre a ABED, a Associação Brasileira de Estudos de Defesa, completando agora 11 anos, né? 11 anos, em Já outubro. tem 11 anos. Em outubro. Em outubro agora completa 11 anos. Presente aqui ao meu lado o professor Alcides Vaz, lá da UNB, que também é presidente da ABED. Então, professor, tudo bem? Tudo bem, mais uma vez, uma grande satisfação estar. O senhor está ficando uma figurinha comum aqui no diálogo. Acho que já é o terceiro ou quarto, né? Tem que fazer a medição do Ibope aí depois. Não, de repente, eu acho que vai ter eleição em 2018 agora, quem sabe, né? Também. Presidente da ABED, deputado distrital. Também, já. Pode ser, né? Pavimentando o caminho. Ok, professor. O senhor poderia fazer, partindo de uma hipótese, né, que as pessoas aqui, pelo menos do nosso meio de defesa, tenham uma noção razoável sobre o que é a ABED, a sua finalidade, suas propostas, mas ainda assim imaginando que uma boa parte talvez não conheça tão bem assim a associação quanto deveria ser conhecido, até do ponto de vista de uma premissa importantíssima nossa aqui na área de defesa, que é a necessidade de implementar a pesquisa civil na realidade. O senhor poderia fazer então um pequeno histórico sobre a ABED? Eu já sei inclusive que tem um vídeo aí que o senhor mais tarde vai ceder para a gente poder botar no nosso Facebook, né? Sim, com o registro, o depoimento de todos. Foi feito agora os no último congresso, não foi isso? Foi apresentado no último congresso nacional da ABED em Florianópolis em julho passado, com o depoimento de todos os presidentes da ABED. E dando também toda a trajetória. Mas então, qual é a história dele? É engraçado, né? Você vê, tem 20 anos de Política Nacional de Defesa, 11 anos de ABED, né? Historicamente são coisas muito recentes, na verdade, né? Quer dizer... E que é um processo muito inicial, na realidade. Sim, e que tem vínculos, né? Porque acho que a criação da ABED, o nascimento da ABED, formalmente em outubro de 2005, informalmente numa pizzaria em Caxambu, durante um encontro da Associação Nacional, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências As próximas reuniões do IBED agora, notem, será em pizzaria, tá? Vamos seguir o exemplo em Caxambu, melhor ainda. Caxambu, Minas Gerais. Para passar a fazer reunião do IBED em pizzaria lá em Caxambu. Vamos começar então a pré-história. No âmbito da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais, se havia se constituído desde a segunda metade dos anos 80, um grupo de estudo designado Estado, Forças Armadas, Sociedade, que congregava aquelas poucas pessoas que naquele momento no Brasil se interessavam pelas questões de segurança, de defesa, pelas questões militares, mas o contexto era o contexto da redemocratização do governo Sarney e o foco principal as relações civis militares. Então, esse GT, o próprio nome Estado, Forças Armadas, Sociedade, já dava bem a tônica qual era, mas ele congregou naquele momento os acadêmicos, poucos acadêmicos, que estavam interessados pelo estudo da estratégia, da segurança, da defesa, pelos temas militares, mas havia o pano de fundo político, que era mais do que um pano de fundo, na verdade, ocupava o centro da agenda. Eu me aproximei desse grupo, eu ainda era recém-egresso, um jovem mestrando ainda, quando me aproximei desse grupo. Então, as reuniões anuais desse grupo de estudos na Ampox, quer dizer, foi, vamos dizer assim, o berço, a célula máter dessa comunidade epistêmica, não apenas da ABED a partir de 2005, mas dessa comunidade epistêmica. Entre os anos 90 e os anos 2000, nós assistimos uma forte expansão dos estudos de relações internacionais, de modo geral, no Brasil, uma multiplicação enorme dos cursos de graduação, e já nos anos 2000, com o Ministério da Defesa constituído e através de iniciativas que brotaram daqui também, a constituição dos primeiros programas de fomento de apoio a estudos na área de segurança, estratégia, defesa. Isso fez com que se adensasse também essa comunidade, tanto e principalmente com
o apoio aos estudos de pós-graduação. Eu acho que isso gerou as condições para que essa comunidade buscasse também uma forma mais funcional de se articular, de se posicionar e, sobretudo, aquilo que é a função precípua da ABED, de fomentar os estudos de defesa e segurança no país. Então aí esse foi um esforço que teve à frente aqueles que são hoje nossos sócios eméritos, o professor Eliezer Riso, da Unicamp, professor José Roberto Martins, da UFCar, professor Eurico. Tem um papel fundamental, Eurico Figueiredo, um papel central lá do INEST, no Rio de Janeiro, uma figura de proa em todo esse processo. Quer dizer, e a ABED, eu acho que ela foi a consequência, um desdobramento, se podemos dizer, quase natural do amadurecimento dessa comunidade. Então, tudo teve origem ali em Caxambu. Uma pizzaria. A ideia foi, quer dizer, a constituição informal, né, foi numa pizzaria em Caxambu e depois formalizada com a sede Fórum em Niterói. Em termos de quantitativo de pesquisadores, como é essa curva de crescimento da ABED? Nós pode falar temos sobre hoje um isso? universo, sim. E a impressão que eu tenho é que está, agora em Santa Catarina, estava muito claro, né? Bastante claro, quer dizer, que a associação veio se fortalecendo no que diz respeito à sua membresia. Ao longo desses anos, desses 11 anos. Ela foi constituída por poucas dezenas de pessoas que se associaram no primeiro momento. Hoje nós temos mais de 500 associados de diferentes níveis. Então, quer dizer, é uma comunidade importante, uma comunidade... E a distribuição por se tratar de territorial? uma área bastante delimitada. Naturalmente que associações científicas que são multidisciplinares, que têm muito mais envergadura. Até porque a própria defesa tem um problema de reconhecimento como área de conhecimento, né? Tem esse problema também, na verdade. E que foi uma das razões que explicaram a criação da própria associação. A gente tem uma luta hoje aqui na comunidade científica para tentar que a defesa seja reconhecida como área de conhecimento. Quer dizer, isso também é um fator que influencia de um lado e perturba do outro também, né? Na hora que você busca uma expansão maior, um reconhecimento maior da comunidade, você esbarra um pouco nessa questão formal, científico formal, né? É científico formal, na verdade, né? Sim, e na perspectiva acadêmica, um desafio foi também o de dar essa mesma especificidade, esse mesmo foco à defesa, porque eram temas que estavam tratados sob o manto da segurança internacional. E foi muito importante também, muito importante observar essa correlação que existe entre a trajetória do Ministério da Defesa, vamos dizer, dessa construção, desse processo de construção de articulação da nossa política nacional de defesa. Da política nacional de defesa, porque foram também elementos que se impuseram como objeto de reflexão, como objeto de discussão no meio acadêmico. Então também hoje nós podemos afirmar que há já um processo bastante adiantado e um foco bastante específico com relação à defesa como tal. A gente, quer dizer, eu acho que é mais ou menos fácil detectar a finalidade da ABED, né, nessa sua fala agora, né? Agora, uma pergunta, e o grau de dificuldade para alcançar essa finalidade? A finalidade princípio é o fomento, o incentivo, o fomento dos estudos de defesa e segurança no país e contribuir para que essa comunidade possa interagir, possa também se articular de uma forma coerente, de uma forma congruente. Os principais desafios, eu diria, passam primeiro pela afirmação do seu próprio objeto, do seu próprio ethos, na defesa e segurança, mas o grande desafio, naturalmente, no campo da defesa, a geração de condições para a sustentação dos estudos, particularmente de pós-graduação, porque é onde você, de fato, está gerando uma massa crítica que vai, de alguma forma,
retroalimentar esse processo de construção da comunidade, da reflexão e do debate acadêmico, político, social. Quer dizer, isso passa fundamentalmente pela formação, tanto de graduação, mas principalmente de mestres e doutores nessa área. Bom, isso, uma parte desse trajeto foi cumprida com um apoio muito importante do Ministério da Defesa. Acho que é muito importante também reconhecer o papel que jogou o nosso colega professor Antônio Jorge Ramalho Stando, aqui na Diretoria de Estudos e Cooperação do Ministério da Defesa. E também no próprio Pandiá. E no próprio Pandiá, mas eu digo na fase anterior, porque de onde provieram os programas, o Pró-Defesa, o Pró-Estratégia, que forneceram os recursos financeiros para que essa comunidade começasse a se articular de uma forma orgânica. E programas que estão aí, exceto o Pró-Estratégia, que... Sim, mas quais são as dificuldades agora? As dificuldades, eu acredito que... Nesse momento, olhando agora para o presente, ou já nesse momento eu acho passado... que o grande desafio, em primeiro lugar, tem a ver exatamente com a sustentação desses programas, como principalmente o Pró-Estratégia e o Álvaro Alberto, porque são programas que dão sustentação financeira para a formação, para o ensino, para a pesquisa e para a extensão nessa área. Então, diante desse panorama de arrojo fiscal, de uma visão clara de recursos bem mais escassos, então a preservação dessas condições, desses programas, eu diria que é um objetivo, né, de primeira ordem para a manutenção dessa dinâmica positiva que vem se instalando. Ao mesmo tempo, há um grande desafio que é a construção de uma relação fluida com o campo militar, onde também os estudos de defesa vêm ganhando bastante força, bastante fôlego. A associação tem membros civis, membros militares, isso é bastante saudável, e então a construção de uma sinergia, de uma relação positiva hoje eu estou mais propenso, entre universidades, escolas, militares. Hoje estou mais propenso, inclusive, em termos de pensar, ao invés de pensar em termos de pesquisa civil militar, eu estou mais propenso em pensar em pesquisa tecnológica e pesquisa não tecnológica, na verdade, já que nós temos gente jogando dos dois lados. Em ambas, é interessante isso, né? Nós temos na área tecnológica pesquisadores civis, tecnologia militar, pesquisadores civis, como temos na área civil, né? Pesquisadores militares também, quer dizer, então eu acho que hoje é bem mais, eu não sei qual é a sua consideração, mas eu acho que hoje eu penso mais assim, entendeu? Se a pesquisa é tecnológica ou não tecnológica, né? Até porque a tecnológica ela está bem colocada naquela lista da CAPES ali em ciências militares, né? O problema da não tecnológica, na verdade... Mas esse também é um desafio que nós temos diante de nós, porque até pela origem, tal como eu relatei, da própria associação, a sua agenda, a agenda da pesquisa, ela se estruturou muito em torno dos temas políticos, sociais, de algo que tem a ver também com a dimensão econômica, mas fundamentalmente na perspectiva da política. E essa dimensão da tecnologia, mas ela ainda é muito incipiente, ela ainda não é muito visível no âmbito da nossa membresia e da própria agenda. Então, vamos dizer assim, tanto quanto a construção dessa interface de um modo intenso, positivo, com as escolas militares, com as forças, onde também se produz estudos de defesa de muito bom nível, e nós queremos explorar a sinergia entre os estudos acadêmicos e os estudos militares. A mesma lógica se coloca com relação à área de ciência e tecnologia. Toda a discussão em torno da base industrial de defesa, todo o conjunto de institutos também dedicados à pesquisa aplicada nesse campo, representam um universo a ser ainda construído, ou seja, essa é uma dimensão que nós temos que internalizar e consolidar dentro da associação. Certo, e um pouquinho do futuro? Projetos para 2017. O nosso futuro... O que traz o ano novo aí para a gente de surpresas? Os mandatos da associação são mandatos curtos de 2 anos. A diretoria da qual estou à frente tomou posse em setembro, estamos, portanto, há 3 meses, menos de 3 meses. Não, chegamos agora a 3 meses, 17 de dezembro.
E a nossa proposta para o próximo ano tem a ver, primeiro, com a organização dos encontros regionais. A associação já promoveu ao longo dessa trajetória mais de uma dezena de encontros nacionais, de encontros estaduais e regionais, e houve uma decisão de que nós faremos de forma alternada. Um ano o encontro nacional, que na sua origem era um encontro anual, mas isso consumia muito da energia e mobilizava demasiadamente a associação. Então passaram a ser encontros nacionais bianuais, o último em Florianópolis em julho passado. Então dentro desse ano agora nós teremos os encontros regionais. Em cada uma das 5 regiões do país, vamos dizer, esse é um grande empreendimento que temos pela frente, até pelas circunstâncias em que é um belo empreendimento, levando em vista a necessidade de implementar a pesquisa na região norte e nordeste, né? Quer dizer... E no centro-oeste, nós organizamos no ano passado o primeiro encontro regional do centro-oeste sobre defesa nacional, uma discussão inédita dentro da própria BED e de certa forma eu diria que não seria um exagero dizer que inédita no próprio país, fora do âmbito militar, no âmbito acadêmico. O centro-oeste se pensar a defesa, as suas questões de defesa, né? Então os encontros regionais são um ponto importante da nossa agenda. A discussão dos nossos documentos de defesa, recentemente enviados ao Congresso Nacional. Nós estamos também já organizando um conjunto de atividades, estimulando o debate e a discussão desses documentos no âmbito dos programas já estabelecidos, no âmbito dos encontros regionais. Teremos também um número especial da Revista Brasileira de Estudos de Defesa, que tivemos o contentamento de ter agora a informação já formal por parte da CAPES e no quadro da revista como B2, na sua primeira avaliação. Muito bom. Aí já nos coloca o desafio de dar sustentação a isso. Você manter um B2 e chegar a buscar um B3 não é exatamente a coisa mais fácil. Não. Uma edição especial da RBED, portanto, também em torno dos documentos de defesa. E estamos articulando a organização de um encontro sul-americano de defesa. Interessante para isso. tentarmos também, vamos dizer, de alguma forma, estimularmos uma intensificação dos intercâmbios entre especialistas de defesa e segurança agora no espaço sul-americano. Estamos tentando viabilizá-lo para outubro de 2017, ao final de outubro de 2017, antecedendo talvez um pouco o encontro do Forte Copacabana. Vai ficar, na verdade, entre o nosso encontro com a União Europeia em junho, né? Sim. E a gente vai, inclusive, encadear. Nós vamos ter, na verdade, o seminário sobre integração estratégica da América do Sul, no dia 12 de junho. Aí, dia 13 e 14, nós vamos ter esse seminário com a União Europeia, né? E nesses aí também nós vamos estar convidando pesquisadores e, inclusive, intergovernamental, convidando o governo mesmo para participar de alguns eventos. Aí tem um Forte Copacabana e vocês ficam no meio ali. Sim. E uma outra parte... bom, acho que tem muito a ver com o que a gente está vivendo atualmente. Sim. Sob esse ponto de vista, vamos dizer, se somarmos todos os eventos vinculados à discussão dos documentos de defesa, aqueles que o próprio MD também... Eu acho que vamos ter um 2017 bastante ativo. Intenso, quer dizer, a BED, né, bem diferenciado. Será parceira, fizemos um plano de trabalho conjunto, né, para esse ano, mais aqueles que nós empreenderemos na nossa própria horta, no âmbito das universidades, e a cooperação também com a Escola Superior de Guerra, nesse grande roadshow que ela promoverá em torno dos 18 anos do Ministério da Defesa, dos 20 anos de política de defesa. Eu acho que o conjunto, né, dessa interação da associação, da academia com o Ministério, com as forças, será muito bem calçado, né? E nós temos também, como proposta de gestão, a consolidação, o fortalecimento e consolidação do perfil acadêmico-científico da associação, uma associação científica. Então, é muito importante que nesses encontros regionais
nós também estejamos atuando no sentido de estimular e cultivar entre estudantes de graduação e de pós-graduação também os estudos de defesa e segurança. A gente espera que nos próximos anos a gente tenha na região norte, na região nordeste, no centro-oeste, quer dizer, o sul e o sudeste, onde essa massa crítica está mais concentrada. Vai ser um grande desafio, na verdade. Ou seja, é consolidar esse perfil nacional da associação, uma associação efetivamente nacional. E buscando uma integração regional, né? Lançando boias, vamos dizer, aos nossos interlocutores fora. O outro lado da fronteira. O outro lado da fronteira. A minha formação é Relações Internacionais. Entrevistei os meus colegas que cumpriram o mandato de presidente da ABED de não fazer nenhum aceno na construção de parcerias internacionais, que não serão. Eu acho Nós não estamos que pensando apenas em termos sul-americanos. O encontro sul-americano é um objetivo claro, uma proposta clara. Mas tem, inclusive, uma questão interessante. A construção de parcerias internacionais. Nós temos previsto agora aqui no MD, nós estamos prevendo para 2017 o encontro da comunidade de língua portuguesa aqui no Brasil. E para 2018, o IUGM, aquele Instituto Universitário General Melado, propôs que a gente realizasse aqui no Brasil a comunidade ibérica. Então nós vamos ter já uma boa quantidade de ações aqui. Aí estaremos. Tá ok? Só para finalizar agora, em pouquíssimas palavras, vamos dizer assim, que se eu pudesse, em 5 palavras, não precisa contar 1, 2, 3, 4, 5. Difícil para qualquer professor. Para qualquer um. O estado da arte da pesquisa. Eu acho que houve um grande avanço nesse período justamente que coincide com essa fase de amadurecimento do Ministério da Defesa, da própria associação, dos programas de pós-graduação, que são de fato o celeiro dos estudos. Eu acho que essa última década, de fato, há um salto quantitativo e qualitativo muito importante. E agora nós estamos talvez naquele momento de enfrentar os desafios das diferentes interfaces entre a defesa, a política externa, a defesa, a segurança interna, a segurança pública, a defesa, até numa novos desafios de segurança até numa internacional. situação onde a defesa se mistura cada vez mais com segurança pública, né? Sim. Então vamos dizer assim, eu acho que vinha brincando agora com o ministro ainda há pouco, agora de manhã, né? Eu falei, só tem que tomar cuidado para não virar um secretário nacional de segurança. Daqui a pouco a questão do GLO, né? O GLO a todo momento, toda hora as pessoas ligando aqui para o Ministério e pedindo um GLO no seu estado, corremos um risco bastante sério de misturar as estações aí. É verdade. Nós temos uma expectativa e uma boa dose de confiança de que, a despeito das dificuldades que o momento econômico coloca, das dificuldades orçamentárias, nós não enfrentaremos uma forma de retrocesso nessa evolução. Eu tenho certeza que não. Na trajetória dos estudos de defesa e segurança no Eu tenho certeza, não. Acho que nós vamos avançar muito, inclusive. E temos o desafio de confrontar essa agenda que está se desdobrando, tanto interna quanto externamente, em direção a temas. Mas é bem provocante, né? É bem provocante. É altamente estimulante. Eu sempre falo, a gente está vivendo aqui na América, eu estava assim, aqui na América do Sul, um clima de mudanças muito forte, na verdade, né? A gente vê a situação mudando muito rapidamente em outros países aqui da América do Sul, né? Mas agora também vem a novidade de Trump, quer dizer, tem um mundo novo acontecendo aí, né? Aliás, o mundo nunca para, na verdade, né? A gente é que acha que ele para. Felizmente. Ok, professor. Obrigado aí, uma satisfação tê-lo de novo. Espero tê-lo nas próximas ocasiões, né? Que sejam possíveis, tá? Sempre que convidado, que estaremos. Uma boa tarde. Boa tarde.